Sejam muito bem-vindos a mais um evento Inove em parceria com a DAT. Eu sou a Bárbara Birro, vou acompanhar hoje o bate-papo com vocês. E eu sou o Marcos Aires, pessoal. Boa tarde a todos. A gente estava aqui conversando, batendo um papo antes da gente iniciar a live de hoje. A gente já viu que vocês mandaram aí de onde vocês são e era isso mesmo que a gente queria perguntar, né? Qual cidade vocês moram, em qual estado vocês são? Manda aí para a gente no chat para a gente interagir. Eu vou acompanhar o chat aqui, então durante o nosso bate-papo vou fazer as perguntas que vocês tiverem para ser feitas e a gente vai trocar uma ideia bem legal aqui hoje, isso aí, é um bate-papo, né, Babi? Exatamente. Vai ser um bate-papo bem legal. Já vi que tem um Jorge aí, né, Jorge? Rio de Janeiro, Cleiton de Uberlândia. Mas, Jorge, tem um lugar muito bom aí no Rio, viu? O restaurante Zeca Pagodinho. Você já foi lá? Muito gostoso lá, viu? Conheço muito o Rio. Rio é minha segunda cidade. Olha, pessoal de Natal aqui também. Oi, Marcos. Que delícia, Natal, coisa boa. Conhece Natal? Demais da conta, terra boa demais Natal, aí. Quem que é de Natal? Me conta aí, Babi. Tá aqui, Ágape Contabilidade. Ágape, beleza. Itambé também, Itabira, Betim. Oxe. A galera Brasil todo aí. Legal, Brasil né? todo aí, muito bom. Olha, o Rodrigo aqui de Uruará. Que legal, essa aí eu não conheço. Uruará também não. Rodrigo, conta aí pra gente, Rodrigo. Uruará? Tem Juazeiro na Bahia. Lá em Natal, aquelas falésias maravilhosas de Natal, viu? Eita, Juazeiro na Bahia também conheço muito, que delícia. Bom demais. Belo Horizonte também, galera aqui de BH. Belo Horizonte? Belo Horizonte, Mineirinho, né? É. Olha, Maria Tereza de Balneário Pissarras. Legal também. Puxa vida. Bacana demais. Nosso Brasilzão, né? O Brasil é grande demais, né? Muita gente. Muito lugar diferente. Muito. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar, então, sobre as normas regulamentadoras e qual é a relação que elas têm aí com a contabilidade. Então, a gente trouxe o Marcos aqui, que é especialista nesse assunto, e ele é fundador da DAT. A DAT, para quem não sabe, é uma parceira oficial BeforeCont. E a BeforeCont é uma empresa do Grupo Mastermark aí que visa trazer novas oportunidades de negócios aí para o meio dos contadores. Então, hoje o Marcos vai bater um papo aqui bem bacana, bem interessante com a gente. E em breve a gente vai trazer mais novidades aí também sobre a BeforeCont. Então, vamos começar? Beleza, Babi, vamos embora. Vamos lá, pessoal. Pessoal, pode interagir via chat com o Babi, tá joia? Nós estamos aqui do lado um do outro. Para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Eu vou apresentar um pouquinho da DAT para vocês. E aí a gente vai batendo bola. Vamos lá. Boa tarde a todos vocês aí desse Brasilzão nosso. Vou falar um pouquinho da DAT então primeiro, para depois entrar especificamente na questão das normas, tá joia? Bom, eu sou o fundador da DAT. A DAT nasceu ensino à distância há 20 anos, trazendo soluções tecnológicas e educacionais voltadas para a segurança do trabalho e para a eficiência energética. Ao longo desses anos aí, nós capacitamos nesse Brasilzão nosso mais de 100 mil alunos por ano online em normas e desenvolvemos mais de 100 empresas com cursos customizados de normas. O que é isso? É eu pegar, por exemplo, uma norma CIPA e customizar para uma indústria, para um comércio, de acordo com a característica daquela empresa, ok? E com uma carteira no Brasil de mais de 1.200 clientes. Bom, aqui tem alguns dos nossos clientes. Nós temos clientes de pequeno, de médio, de grande porte, né? Vamos falar um pouquinho mais depois sobre eles também aí. E um dos cases de sucesso nosso é o case da Anglo-América, né? Da licitação até a expansão da Anglo-América, nós capacitamos 3.100 alunos aproximadamente por ano em 11 normas diferentes. Tá? Nossa, bastante gente, É né? muita coisa, é muita coisa. Braskem também, outro case, Babi, nós temos hoje, com esses 1.200 clientes, chegamos a ter anos aí com 300 mil alunos sendo capacitados. Nossa, legal demais. E aí, então a DAT, como ela começou tudo isso, foi em 2006, né? As NRs, elas são de 78, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a DAT foi pioneira em treinamentos online desde 2006, quando a NR10, que foi a primeira norma que teve a obrigatoriedade de ser capacitados os alunos, né, as pessoas, colaboradores. A DAT também foi pioneira em ofertar treinamentos em português, inglês e espanhol. Aí eu vou falar um pouquinho com o Jorge aí do Rio, Jorge. Estive muito tempo no Rio de Janeiro e esse mercado todo offshore, essa linha offshore todinha aí é cliente nossa, são mais de 700 clientes offshore. Por isso, ter também cursos em inglês e espanhol, né, para os estrangeiros que vêm de navios de petróleo para o Brasil
fazerem cursos de normas com a gente. Nossa, então é bem amplo, né? Sim, Bem sim. acessível pra A todo plataforma é em 3 línguas, Uhum. tá certo? Bom, temos registro no CREA. O que significa isso, pessoal? É importante, muito importante isso. Todo treinamento, ele tem que ser ministrado e assinado por um engenheiro de segurança, tá? E até a DAT entrar nesse mercado não existia isso. O CREA era só de obra, não tinha CREA de treinamento. Então a DAT instituiu, junto aos CREAs, a emissão de ART, que são anotações de responsabilidade técnica com relação a capacitações. Uhum. Então esse é um diferencial também muito importante. E todo treinamento nosso tem acompanhamento de tutores, engenheiros e tutores pedagógicos, para poder dar aquele puxãozinho de orelha nos alunos que não estiverem fazendo o curso. Tem que Né, ter, Babi? né? Tem que ter. Tem que ter. Bom, vamos falar um pouquinho agora para vocês da NR em si, tá? O que são as NRs, né? São normas que consistem em obrigações, direitos e deveres de empregadores e trabalhadores, então está conectado com os clientes de vocês, ok? Para garantir o trabalho seguro e sadio, evitando doenças e acidentes de trabalho. Então as NRs falam de medicina do trabalho e de segurança do trabalho, Uhum. ok? Ok. Bom, as primeiras normas, elas foram instituídas em 8 de junho de 78. Mas a questão de treinamento foi só em 2006 que passou a vigorar a questão dos treinamentos. Foi muitos anos depois. Muito tempo depois, sim, né? Sim. E a DAT começou com a NR10, que foi a primeira. Bom, ainda falando um pouquinho das NRs em termos de legislação, tá? Elas são aplicadas a empregados que estão regidos pela CLT. Uhum. Então, o governo, por exemplo, não tem que fazer norma. Eles instituem a norma, mas não tem que fazer norma. Então, funcionários públicos não têm que fazer NR. Mas empresas privadas com empregados regidos pela CLT, sim, tem que cumprir as NRs, ok? E o não cumprimento acarreta em quê? Em penalidades e questões trabalhistas. É onde envolve vocês, contadores aí, ok? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre penalidades e o que interfere com relação aos clientes de vocês. Bom, antes de mais nada, vamos explicar como é que funcionam as normas, tá? É assim, Babi, nós temos aqui, então, a regra de aplicação e temos normas gerais, especiais e setoriais. E do outro lado nós temos anexos, tipo 1, 2 e 3. Certo. Com relação à norma geral, o que a norma geral prevê? São vários tipos de norma, vai dar 1 a 38. Tá? Então nós temos a norma geral, onde fala da relação jurídica prevista em lei com relação específica de legislação. A norma especial, ela fala de atividades, instalações ou equipamentos específicos. Então, são normas bem específicas mesmo. E as setoriais, que falam de setor ou atividade econômica. Então, do outro lado, eu tenho anexo tipo 1, por exemplo, que complementa diretamente a norma geral. O anexo tipo 2, ele dispõe sobre situações específicas, ou seja, sobre normas especiais. E o tipo 3, ele não interfere em norma nenhuma. Ele simplesmente exemplifica e define alguns termos das NRs. É mais orientação. Mais orientação, ok? Bom, pessoal, qualquer hora, podem fazer perguntas no chat, fiquem à vontade aí, tá, pessoal? Isso mesmo, porque é bem técnico, tá? Então é importante interagir com a gente aí. Bom, o que interfere diretamente na contabilidade e nos clientes dos contadores, tá? A questão de penalidades. O primeiro ponto importante a colocar é a questão trabalhista. Vou falar daqui a pouquinho da NR17, Ergonomia de Checkout, que está sendo muito fiscalizada agora, e o pessoal entra com ações trabalhistas, tá? Está sendo extremamente cobrada e poucas pessoas conhecem sobre ela. Mas eu vou falar agora da 28, que é que fala de penalidades, tá? Então, por exemplo, como é que funciona a penalidade com relação às NRs, tá? Nós temos 2 quadros, Babi. Nós temos o quadro de gradação de multas, anexo 1, e o quadro de classificação de infração, anexo 2. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso para vocês. E no caso de reincidência, então, por exemplo, eu tenho 20 colaboradores de uma empresa de vocês aí, que não fizeram um treinamento específico. Eles vão ter uma penalidade aplicada, baseada na gradação e na classificação. E se tiver reincidência, não capacitar depois de um ano de novo, aí tem o parágrafo 201, que aplica uma multa muito maior, tá? Todas as multas, pessoal, são cobradas de acordo com a UFIR. Então, a NR28, ela fala tanto do ponto de vista de segurança do trabalho, que é o nosso foco aqui, quanto de medicina do trabalho. Tá? Então, o nosso foco principal aqui é a segurança do trabalho. Então, para cada valor de multa na gradação e na classificação que eu falei no item 28.3.1, eu vou ter uma multiplicação pelo valor da UFIR, que hoje é 1,0641. Então, vamos saber como é que funciona isso. Então, vamos lá, então. Lembra que eu falei anteriormente para vocês? Artigo 201, com relação à medicina do trabalho. Se eu tiver reincidência, não capacitei esse ano e não capacitei no próximo ano,
A segunda vez que for multado é de 3 a 30 vezes maior o valor de referência. Nossa, É muito alto, muito alto. muito alto. E vou dar um exemplo que vai daqui a pouquinho para vocês. Tá? Não imaginava que era tão alto assim. Muito. E quando fala de segurança do trabalho, pior ainda. É de né? 5 a 50 vezes o valor na reincidência. Muito caro, hein, galera? Então, olha só. Para vocês aí, para os clientes de vocês, como é que funciona? A gradação das multas, tá? Eu tenho aqui do lado esquerdo no quadro. Bom, pessoal, desculpa, a gente teve um probleminha aqui técnico, mas a gente já resolveu. A gente sabe que live realmente às vezes acontece esse tipo de coisa mesmo, mas a gente pede desculpa aí pelo imprevisto e a gente vai continuar aqui de onde a gente parou. Perfeito. Eu dei um passinho para trás aqui, pessoal. Vou dar 2 passinhos para trás, tá? Que é a questão do artigo 201, tá? Que é muito importante, que é a reincidência da multa, que quando é medicina do trabalho é 3 a 30 vezes o valor da primeira multa, e se for segurança do trabalho é de 5 a 50 vezes o valor da multa. E aí aquele quadro de gradação que eu estava comentando com vocês, vamos lá então. Pegando o exemplo de 11 a 25 colaboradores, eu tenho uma infração que vai do grau baixo 730 pontos até 3.334 pontos, né? E aí, dando um exemplo aqui para vocês, então se vocês têm lá uma empresa, tá, que é cliente de vocês, que tem 20 empregados, que tem que ser capacitado, por exemplo, na NR5 CIPA, então eu tenho aqui um grau de infração 3, o tipo S de segurança do trabalho, quando a medicina é M, tá? Com um valor mínimo de multa de R$ 2.226,09 e um valor máximo de multa de R$ 2.654,93. Então vocês podem ver que a infração 3, o valor é 2.226. Se eu pegar a NR10, por exemplo, ela tem a infração 4, então o valor já sobe para R$ 2.972,03. Tá? E por aí em diante. Então, nós temos aqui algumas normas importantes para o segmento dos clientes de vocês, que é a 5 CIPA, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela. A 17, que é muito importante, está sendo muito cobrada. A NR20 e a 35. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre cada uma delas, ok? Sempre com o padrão 20 empregados. Bom, olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui uma NR17 com um valor de multa de R$ 2.226 mínimo, com valor máximo, Babi, de R$ 2.664. O custo do curso é R$ 32,40 por pessoa. Se eu multiplicar por... É muito baixo. Se eu multiplicar por 20 colaboradores, dá R$ 648 versus uma multa de R$ 2.226. É muito baixo mesmo, né? Sim. Então, é importante informar aos clientes a respeito disso. E nós estamos aqui para isso, pessoal. Bom, a NR35, que é uma outra NR muito importante, trabalha em altura. Eu tenho uma multa de quase R$ 3.000 por um custo do curso de R$ 1.296. Ou seja, o valor do curso é mais baixo do que a multa. Ok? E aí vem a grande questão que eu falei com vocês. Reincidência de uma multa de 5 a 50 vezes acima. Nós estamos falando de 11 mil a quase 177 mil, quase 80 mil reais de uma reincidência. O valor da multa é muito alto. É muito né? alto. E tá o certo? valor do curso é bem menor. Né? E o ponto importante, Babi, também aqui, que eu estou destacando de novo para vocês, pessoal, é a questão trabalhista, tá? A NR17, a economia de check-out, gera muito problema trabalhista. É mesmo? Ok, então é muito importante informar os clientes com relação a isso.
ok? Ok. Bom, vou falar um pouquinho sobre a atualização. A NR1 é a primeira NR, são 38, tá? E ela é que legisla sobre as demais NRs, tá? Então a DAT, ela sempre se mantém atualizada com relação aos treinamentos, porque esse é o nosso negócio, tá? Então, por exemplo, a CIPA, o ano passado modificou a NR5 CIPA. Já estamos com os 4 cursos novos de CIPA agora em março. A 35 já está saindo do forno, porque está mudando agora, junho e julho muda a 35. Já estamos com o curso preparado para ser lançado agora em julho. Ótimo, ok? Então isso é muito importante também. Tá? Vamos falar um pouquinho, pessoal, então, agora com vocês, sobre cada uma das normas, tá? Vou pegar as mais importantes. NR5 CIPA, vocês podem ver que tem escrito EAD, pode ser feito ao ensino à distância, ok? Bacana, legal. Tem algumas que podem ser feitas, Babi, e outras não, tá? Por quê? Porque tem partes práticas. Ah, entendi. Então, por exemplo, a CIPA pode ser feita online, mas a 35 tem uma parte prática que tem que ser feita pelo empregador, ok? Entendi. Então, eu vou citar cada uma delas aqui para vocês. A CIPA, acima de 20 empregados, então a NR5 define que tem que ter um treinamento de CIPA para quem for composto como membro de CIPA, ok? Então, nós vamos caminhar em cima dela. Quais são as regras da NR5? Como é que funciona? Eu tenho um CNPJ, em cima dele eu tenho um KENAI, para poder dimensionar, e o dimensionamento baseado na NR4, que é Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, eu vejo o grau de risco e vejo qual tipo de curso que eu tenho que fazer com relação à CIPA. Então, essas são as regras de CIPA, ok? É bem simples o processo. Então, isso, se precisarem de algum apoio depois, a gente vai depois fazer uma call especial com cada um de vocês para poder entrar um pouquinho mais a fundo nesses detalhes. Beleza. Tá? Sobre cada norma, ok? Perfeito, ótimo. O pessoal tá falando aí, Babi, como é que tá essa turminha aí? Tá, tem uma galera aqui que tá participando bastante, tá? E tem alguma dúvida? Ainda a questão lá de onde eles são, né? Se o Guilherme colocou um comentário aqui agora, né? Boa tarde. Como as normas regulamentadoras afetam a contabilidade e quais soluções podem ser adotadas para minimizar seus impactos nos clientes? Perfeito, Guilherme. Da onde, Guilherme? O Guilherme não colocou aqui de onde ele é. Guilherme, manda para nós aí depois de onde você é. Ok, Guilherme. Vamos falar primeiramente da questão trabalhista, tá? A NR17, por exemplo, dá um impacto trabalhista direto com relação à ergonomia de checkout. Estou falando dela aqui agora, já vou aproveitar ela como exemplo. Sim, tá? Bom, a NR17 é trabalho de operadores de checkout. O que é o checkout? É um balcão onde tem uma cadeira por trás e a pessoa faz o atendimento. Sim. Tá certo? Então, no caso dos clientes de vocês, a grande maioria tem ergonomia de checkout e tem que fazer. Isso gera um problema trabalhista, porque eles saem de lá, fazem quando eles são admitidos, vão para a medicina do trabalho, são admitidos na empresa, e quando saem, eles fazem uma reclamatória com relação à questão de ergonomia. Tá? Isso acontece muito. Então, esse é um primeiro impacto. Então é mais farmácia, padaria. Aí nós temos alguns exemplos aqui, Babi. Temos aqui, ó. Você falou, você está bem informada. Olha só, supermercado tem checkout, padaria tem checkout, a farmácia tem checkout, loja de conveniência, hospitais, clínicas e laboratórios, hotéis, tudo isso aqui, todas essas empresas têm que fazer o curso NR17 Ergonomia de Checkout. Sim, tá? Então, o primeiro ponto, Guilherme, é a questão trabalhista. E o segundo é a questão de multa. Tá certo? Multa e recorrência, como eu falei com vocês. Tá? A grande maioria das empresas não sabe a respeito disso. Tá? E nós estamos aqui para poder auxiliar, junto com vocês na parceria, a mostrar isso para os clientes de vocês. Isso mesmo. Beleza, Guilherme? Ele perguntou quais soluções podem ser adotadas para minimizar esse tipo de impacto. Ele é aqui de BH, mandou aqui agora. Guilherme, de BH, de Belzonte. Eu vou falar daqui a pouquinho, estou falando primeiro das normas, Guilherme, da questão da penalidade, das multas, né, e da questão trabalhista. Eu vou entrar depois na parceria agora, né, com a Biforconte, vamos falar como é que a gente pode trabalhar junto com os clientes nisso. Beleza, ok? Fechado. Bom, então aqui eu tenho alguns exemplos de NR17, então guichê de atendimento, lojas, clínicas, aeroportos, tá? Até o pessoal, quando a gente vai numa estrada e passa por um pedágio, também tem que fazer NR17, Babi. Tá? Bom, a NR20 é uma NR que está muito conectada a postos de combustíveis, refinarias, tá? Está muito ligada ao White Martins, a questão de oxigênio, então tem também uma gama de empresas que tem que fazer obrigatoriamente o NR17. E aí eu falei com você, né, Babi, que algumas podem ser feitas 100% online. Sim, e outras têm parte prática. A 20 pode ser feita totalmente online. Legal. Ok? A CIPA também pode ser feita. Tem uma pequena parte prática, mas é feita com o pessoal próprio. Entendi, entendi, certo. Beleza. Vamos lá, pessoal. A 35. Bom, aqui tem um exemplo muito bacana.
Eu tive uma reunião uma vez na Rede Globo de televisão, eu até conheci a Xuxa. Ai, Eu que estava lá no legal! RH, eu estava no RH lá da Rede Globo, Não, bacana. esperando para ser atendido, Uhum. e a Xuxa passou por lá. E aí, eu não compreendi alguns detalhes ainda naquela época, isso já faz mais ou menos uns 12 anos, Uhum. quando a 35 passou a vigorar, e eu fui parar num caminhão da Rede Globo, aqueles caminhões de transmissão ao vivo, Nossa, porque a NR35 fala que acima de 2 metros do nível inferior, já tem que ter. fazer a NR35. E aqueles caminhões, o pessoal faz transmissão ao vivo. Sim. Então eles estão lá em cima, tem risco de queda, tem que fazer 35. Uhum. Né? Enfim, então nós temos também uma gama de empresas aí, tá? De telecomunicação, mineradora, dentre outros clientes de vocês, que tem que obrigatoriamente fazer a 35. Ok? A 35 tem aquele ponto que eu comentei, Babi, que tem a parte prática. Sim, tá? não tem como Pode não fazer ter, né? online toda a parte teórica com a gente e depois fazer a parte prática com o pessoal deles interno, técnico de segurança. Beleza. Ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho por que nós estamos aqui com vocês, né? Além de falar tecnicamente das NRs, né? A Kivo fez uma parceria, cedeu espaço aqui pra gente, né, Babi? Pra gente estar aqui com vocês. Sim. E para falarmos da parceria da Biforconte, que a Babi falou no começo. Exatamente. Né? Com a universidade. A DAT é a empresa, a universidade e a plataforma corporativa da DAT, que hoje é o maior portal de cursos de normas do Brasil. E aí o que a Biforconte traz para vocês, né, Maria? Que é bom. Vocês, a partir de agora, terão 15% de repasse ou para o cliente de vocês, ou para agregar valor ao negócio de vocês, na parceria da Biforconte com a universidade, trazendo, Guilherme, a solução para os clientes de vocês. Sim, ok? Esse link aí, ó, se vocês quiserem clicar, vocês podem clicar nesse link que está na tela de vocês. Esse QR Code já vai cair diretamente na parceria com a Biforconte, tá? Vocês fazem um pequeno cadastro e depois a gente vai conversar com cada um de vocês separadamente, fazer uma call, tá? Virtual com vocês, para explicar mais detalhadamente sobre a parceria, sobre os cursos e mais sobre os NRs. Aproveita aí a oportunidade, viu, gente? Tá, o link já fala com vocês aí. Já aí para o QR Code, faz o cadastro. Ok? Bom, vamos falar então um pouquinho da universidade. Pessoal, alguma dúvida com relação às NRs? Por enquanto, a gente não teve mais alguma dúvida até o momento, mas o pessoal pediu para você falar um pouquinho mais distante do microfone, que tá dando uma chiadinha lá. Só isso por enquanto. Perfeito, então, pessoal. Galera, aproveita para mandar dúvida. Isso. A gente está aqui para bater esse papo mesmo, esclarecer tudo que vocês tiverem aí de questões para o Marcos poder responder. Por favor, pessoal, vamos lá, hein? Bom, então, a Biforconte fez uma parceria com a DAT com relação à universidade, que é a plataforma que tem os treinamentos GNRs, ok? E onde é que vocês entram nisso? Vocês, contadores, são parceiros nossos, da Biforconte e da DAT, ok? Então, entendam esse número 1 como cada um de vocês, tá? Que tem diversos clientes aí de vocês. Então, vamos supor que vocês tenham lá 10 clientes e tragam 10 clientes para poder fazer cursos com a gente. Esses clientes têm, vamos supor, 20 colaboradores cada um, vai dar um total de 200 alunos. Dá um ticket médio de R$100, dá um faturamento de 20 mil. E esse faturamento, vocês podem reter os 15% para vocês ou dar um desconto para o cliente de vocês, agregando valor. Quem define isso? São vocês. Ok? Aí vocês vão ter uma área de parceiro. Então, quando vocês clicarem naquele link que nós mostramos anteriormente, daqui a pouco a Babi vai disponibilizar de novo o link para vocês. Com certeza. Pra vocês poderem se cadastrar, vocês vão ter a área do parceiro. Na área do parceiro, vocês têm como divulgar para os clientes de vocês não só o link, que é esse link extenso, mas também tem aqui um compartilhamento rápido pelo WhatsApp. Tem também banner especial para a rede social com o link de vocês e um QR Code especial também de cada um de vocês para compartilhar com as empresas, tá? Com os clientes de vocês. Perfeito. Ainda na área de vocês, na área de parceiros, nós temos aqui, lembra que eu comentei com vocês que vocês têm 15% aí para agregar valor, tá? Sim. Tanto para reter esse percentual, quanto também para dar desconto para os clientes de vocês. Então aqui tem um exemplo no relatório, onde criou-se um cupom aqui, onde a Maria comprou, teve um desconto de 2% e o parceiro reteve 13%. Ok? Então, Babi, eles podem utilizar, na próxima tela que eu tenho, ó, a parceria, os cupons. Sim. Eu posso criar um cupom Dia das Mães, um cupom Dia dos Pais, um cupom de festa junina e mandar para o meu cliente lá. Vamos comemorar agora um mês junino com 5% de desconto na universidade, de desconto para vocês clientes aí. E eu retenho 10%. Sim. Na parceria. E quem não gosta de um cupomzinho de desconto, claro, né, para aproveitar aí. Então, só para a gente poder finalizar um pouquinho aqui e entender o que o cliente de vocês tem, pessoal. Então, para vocês, a parceria com uma solução de capacitação, né, como eu comentei, é hoje a plataforma mais completa de treinamentos do Brasil, tá?
O cliente de vocês vai ter o quê? É muito importante isso. Existe um processo no Ministério do Trabalho que define claramente como é que tem que ser feito um curso online, tá? Então, o primeiro ponto importante é o log de registro. Então, quando um cliente de vocês comprar um curso com a gente, o nosso sistema vai gerar um log de registro e uma rastreabilidade, tá, Babi? Aonde, se vier o Ministério do Trabalho amanhã, eles têm como rastrear que realmente foi a Babi que fez o treinamento pela Biforconte. Importante isso, okay? né? Interessante. Isso aí é fundamental, sim, tá? Com relação às capacitações online, tá? Outro ponto importante é que o nosso sistema também pede ao aluno para tirar foto a cada acesso, tá? Então, o aluno, quando ele acessa, ele tem que tirar foto para poder saber que realmente foi ele que acessou com o login dele, tá? Também gera rastreabilidade. Outro ponto importante é que a NR1 especifica que para cada treinamento de NR eu tenho que ter um projeto pedagógico. Então, eu disponibilizo esse projeto para o cliente de vocês, para que eles possam comprovar junto ao Ministério quando tiver o certificado dos alunos. Passo a passo. Passo a passo, ok? E por fim, a parte mais importante, nossos certificados são assinados por engenheiros com CREA e com formação em segurança do trabalho. Importantíssimo, tá certo? Esse é um ponto muito importante. Credibilidade. E isso aí é ponto importantíssimo com relação à questão do treinamento para o Ministério do Trabalho. Tem alguma penalidade se não houver? Se não, obrigatoriamente tem que ter engenheiro com CREA. Tem que ser assinado por um engenheiro de segurança. Entendi. Ok? Nós temos hoje 12 engenheiros esparramados pelo Brasil que fazem a capacitação junto com a gente. Entendi. Então, Marcos, o Sérgio Paulo fez uma pergunta aqui para nós, e é a seguinte pergunta. Sobre a CIPA, meu cliente tem menos de 20 funcionários, mas fiquei sabendo que mesmo se possuir menos de 20 empregados, tem que treinar. Isso é verdade? Como orienta esse cliente? Não. Acima de 20 funcionários, tá? A não ser que ele tenha vários CNPJs, tá? Então, vamos supor, se eu tenho um grupo empresarial que eu tenho 5 CNPJs, aí sim eu posso conectar os 5 CNPJs, aí eu vou ter mais de 20 e aí sim eu tenho que fazer. Tá? Mas se for um único CNPJ, são realmente acima de 19 funcionários. De 20 para cima, na verdade. Entendi. Ok? Se ele puder informar isso para a gente, seria bacana, que a gente já tira essa dúvida aqui agora. Se quiser... Quase finalizando a conversa nossa, com relação à questão da 17, tá? Está sendo muito fiscalizada. Outro ponto, a NR11 também, máquinas, tá? Equipamentos. Nós temos 11, 12, 13, elas causam embargo e interdição, tá? A 13 é caldeiras e vasopressão. Tá? Nós tivemos diversos clientes que foram embargados, eles param a operação mesmo, fecham a operação da empresa. Tá certo? Tem embargo e interdição. Nossa, isso é muito sério. Isso é muito sério porque você para uma operação de uma empresa. Com certeza. Tá? Então, multa é uma coisa, parar a operação é pior, tá? Porque você está colocando todos os funcionários parados durante um tempo. Né? Okay? Muito pior. Então, assim, o que eu queria colocar para vocês, pessoal? Depois que a gente tem a nossa live aqui, né, Babi? A gente pode fazer uma reunião online também, via Meet ou via Teams com cada um de vocês, não só para mostrar a plataforma, para mostrar os cursos e para tirar qualquer dúvida com relação aos NRs. Certo. O pessoal da Agape Contabilidade também fez um outro questionamento aqui relacionado à quantidade lá de funcionários, né, da CIPA, que é a pergunta do Sérgio. Inclusive, ele falou que é mais de um CNPJ lá então que ele tem. Aí sim. E aí o pessoal da Agape está perguntando se for abaixo de 20 funcionários, se eles têm que ter um representante. Não tem que ter. Não é obrigatório. Acima de 20. É acima de 20. É 20 ou mais. Certo. Aí, Sérgio, Agape, pessoal, nós podemos fazer uma call a partir de amanhã, tá? Com cada um de vocês, para a gente poder entrar em detalhes em cada NR, tá? E para quem participou, Babi, vai ter também Tem um e-book que a gente vai deixar aí depois fixado para vocês baixarem. Isso. Tem o pessoal da Ururá Contabilidade também colocou aqui a seguinte situação, né? Uma empresa acumulou 20 funcionários, mas 2 meses depois voltou a ter 18. E agora? Se ela teve 20 funcionários, aí se voltou a ter 18, ok, não tem problema, não tem que fazer. Não tem que fazer a CIPA. Certo. Agora, a CIPA é uma vez por ano e a cada empresa determina qual que é o período do ano que faz a CIPA. Então, vamos supor, vou dar um exemplo claro. A CEMIG é cliente nossa, a Braskem é cliente nossa. A CEMIG é em maio, a Braskem é julho. Então, todo julho tem a eleição para a CIPA, e aí depois que faz a eleição, foram eleitos, tem que ter um treinamento. E com 30 dias tem que estar treinado. Tá? Certo. Então, se aconteceu de ter e depois voltou nesse período de tempo, não tem que ter a CIPA.
Beleza, Ok? fechou. O Luan também fez um outro questionamento aqui, Marcos, que é, né, como eu, contador, posso identificar a obrigatoriedade dessas normas para o meu cliente? Perfeito, excelente, Luan. Olha só. Nós vamos mandar um e-book para vocês, Sim. tá? E a DASH está totalmente disponível para conversar com cada um de vocês individualmente, para poder mostrar a plataforma de parceria e também lá na própria plataforma tem um pouquinho sobre cada NR. Então eu falo sobre cada uma delas, a gente pode, junto com vocês, identificar a necessidade. Por exemplo, a 17 é bem claro, vocês viram lá que tem uma gama muito ampla de clientes de vocês que tem que fazer a 17. Né? Mas tem normas como a 13, por exemplo, que é caldeiras e vasos sob pressão, que você tem que ter caldeira. Alguns hotéis têm que ter a 13, outros não. Hotéis grandes têm que ter a 13. Por exemplo, mineradoras têm que ter a 13. Tá? Então, junto conosco, a gente pode trabalhar com vocês, em parceria, junto com vocês, para identificar cada cliente de vocês. Beleza. Tá certo? Tá Estamos certo. totalmente à disposição, Babi. Beleza. A Patrícia também fez uma outra pergunta aqui pra gente. Isso aí, gente, a gente gosta Interagindo, de participação muito bom. mesmo para tirar Excelente, dúvida. Excelente. A Patrícia perguntou: eu quero saber se o tempo de capacitação deve ser computado como tempo de trabalho efetivo. Excelente pergunta. Olha só, tem que ser feito dentro do horário de trabalho, para não gerar problema trabalhista, tá? Entendi. E é computado. Então a empresa tem que disponibilizar. Trabalhado. E, Patrícia? Isso. Patrícia, falar mais uma coisa importante para você, tá? A nossa plataforma, ela também é preparada para mobile, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro, padaria, que o pessoal tem um nível, não tem um nível de conhecimento muito grande, a nossa linguagem é uma linguagem bem estruturada, são cursos que tem locução, todos locutados e com vídeos, e podem ser feitos pelo celular também, tá? Mas dentro do horário do trabalho. Beleza. Tá ok? Nós temos, Babi, só uma coisa importante também. Nós temos uma situação, tá? Tem várias empresas que eles têm 12/36, tem alguns turnos, tá? Tem como bloquear o acesso durante um período para fazer somente nos turnos. Isso é muito importante, Olha, Patrícia. Bacana, Isso. bacana. Boa pergunta, Patrícia. A Alcione fez um comentário aqui que é o seguinte: ainda não ficou muito claro como oriento os meus clientes sobre as NRs. Pode explicar um pouco melhor? Bom, vamos lá. Alcione, né? De onde é Alcione? Alcione. Manda aí de onde você é, Alcione. De onde você é pra gente, Alcione. Bom, Alcione, nós estamos liberando um e-book para vocês que já vai dar uma esclarecida bem bacana com relação a algumas normas, tá? Realmente é um tema árido, é um tema de pouco conhecimento com relação às empresas de pequeno, médio e grande porte, tá? Alcione, para você ter uma ideia, nós temos clientes de grande porte que ainda confundem com relação à obrigatoriedade de uma norma ou outra, tá? Então nós temos um jurídico com a gente, temos 12 engenheiros de segurança junto com a gente para auxiliar nesse processo. Então, qual que é a ideia? Que a gente faça depois uma call individual com cada um de vocês, cadastre na plataforma, para que a gente possa individualmente entender cada caso de cliente, tá? Porque, por exemplo, o laboratório, por exemplo, Hermes Pardini tem que fazer o 17 com a gente, tem a CIPA com a gente, tá? A CEMIG já é um outro processo, porque a CEMIG já vai ter NR10, porque tem eletricidade, tá? Então, cada tipo de cliente vai ter realmente uma especificidade, tá? O e-book já vai esclarecer bastante para vocês. Tá? Certo. Mas a gente está à disposição, Babi. O Hilário aqui, lá do Rio de Janeiro, e a Alcione é lá de São Paulo, terra da garoa. Terra boa, Alcione. O Hilário, lá do Rio, perguntou o seguinte: a CIPA se extingue ao final do prazo de término de um contrato, exemplo, construção civil, confirma? Confirma, perfeito. Ótimo. Nós temos operação também, quem que é? Perguntou? É o Hilário. O Hilário, a DAT também tem operações em outros estados, e acontece muito isso com a gente, tá? A gente tem que montar uma estrutura fora de Belo Horizonte, fora de Minas, Acre, Rondônia. Então a gente constitui, quando tem mais de 20 pessoas, constitui a CIPA, se extingue quando encerra o contrato. Entendi, tá certo? Certo. Perfeito. Pessoal aqui da Recursos Humanos, lá de Caxias do Sul. Ô, Caxias, terra boa! Ó, tivemos na Rio Branco 1200, tá? Em frente ao São Peregrino. Depois vocês me confirmam aí, tá? Por favor. Manda aí a confirmação, viu, gente? Eu também quero saber Nós tivemos sede em Caxias do Sul. Deve estar um friozinho de 3 graus hoje lá, mais ou menos. Será? Depois me confirma. Olha lá, hein? Pouco frio, né, gente? Mas então, eles perguntaram aqui se é possível fazer o curso da CIPA no sábado e pagar hora extra. Bom, é possível fazer e pagar hora extra. Isso é critério do empregador. Sim. É Ele o tem que combinado alinhar com o empregador, com a se tudo empresa. bem, Ok? né? Isso. Não tá? pode fazer assim Porque se aleatoriamente. fizer fora da área de trabalho, pode gerar problema trabalhista. Ok? Entendi, ok. O pessoal lá da Agape Contabilidade mandou mais uma pergunta aqui, Marcos. Opa! Com relação à obrigatoriedade da CIPA acima de 20 funcionários, é para empresas enquadradas no grupo de risco 3, é isso? Aí vai depender. Vai depender do tipo... que? Lembra aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui atrás, eu tenho alguns critérios para a CIPA, do Certo. CNAE, tá? Uhum. Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês, tá?
Aí vai depender do KNAI. Deixa eu só voltar um pontinho para trás aqui para vocês. É HP, não é isso? Isso, Ágape Aqui, ó, olha Contabilidade. aqui, ó, eu tenho o CNPJ, eu tenho o KNAI, tá? E eu tenho o dimensionamento, e aqui, ó, considerando o grau de risco da empresa. De acordo com o grau de risco da empresa, do KNAI da empresa, eu vou saber qual o tipo de curso que eu vou fazer. Entendi. Ok? Bacana. Muita pessoa, tem pessoa que tá interagindo, pessoal, bom aqui. demais. Sim, ótimo. Quanto mais vocês interagirem, mais a gente consegue É isso bater um aí. papo legal aqui Tamo e aqui pra passar isso. muito conhecimento para vocês, né? Exatamente. Teve uma pessoa aqui que mandou um questionamento, e aí eu vou te perguntar, né? Você responde aí para ela. É a Adila, lá de Contagem, e ela mandou a seguinte pergunta: um funcionário é afastado por acidente de trabalho e não retorna na data marcada pelo médico, tentando assim conseguir estabilidade por afastamento superior a 15 dias. Qual a procedência que a empresa deve tomar diante de tal atitude? Aí é mais específico para medicina do trabalho, tá? Mas olha só, de qualquer forma eu vou anotar, passa o seu contato para a gente, que eu vou olhar com nossos engenheiros, nós também temos o pessoal da medicina do trabalho, para eu te responder com mais precisão isso. Perfeito. Tá? Eu te respondo com precisão. Perfeito. A Adila manda, então, contato com a gente, ou então, melhor ainda, né? Aponta o celular aí para o QR Code que ele mandou. Seria bacana aqui, Fabi, antes. vocês cadastrarem no link, Sim, tá? Mandar o link, ok? Vocês cadastram, que a gente faz contato a partir de amanhã com vocês e vai divino cada dúvida de vocês e vai mostrando o portal para vocês, a questão dos clientes de vocês, né? Certo. Eu quero saber se Caxias está lá com 3 graus, tá? Tá com 3 graus aí, gente? Eu falei com Caxias hoje de manhã cedo. Aqui, eles falaram que amanheceu hoje 1 grau. Tá vendo? Você falou mesmo que era frio, e é frio demais, né? Bom demais. Eu fui para o sul um tempo atrás, mas eu fui para Florianópolis e fui para uma cidadezinha bem no interior ainda, que chama Urubici, e lá eu passei uma sensação térmica de menos 5 graus. Nossa, muito frio. Bastante frio. Tem mais uma pergunta aqui também, que a Luísa fez, conforme a NR6, precisamos fornecer todos os equipamentos para os funcionários? Sim, olha só, a NR6 também especifica um treinamento. É Luísa? É Luísa. Oi, Luísa, olha só. Tá só Luísa. Especifica o treinamento NR6, existe uma parte básica da NR6 de treinamento e a parte específica dos EPIs, ok? E aí tem que entender qual que é a atividade para que a gente possa compor especificamente o curso de EPI para essa empresa, tá? Mas o empregador ele é obrigado a ceder o EPI, tem que registrar que entregou aquele EPI e capacitar para o uso daquele EPI, ok? Isso também é obrigatório. Ok. Tá? A Maria Tereza também fez um questionamento aqui relacionado à CIPA lá da construção civil que a gente falou agora há pouco, que é o seguinte, né? Você informou a extinção da CIPA na construção civil ao final do contrato. Perfeito. Como fica a estabilidade dos votados pelos empregados? Aí eu vou ter que verificar com os universitários, tá? Que são os nossos engenheiros, porque aí é um detalhe bem específico, tá? Mas eu posso olhar com nossos engenheiros isso aí e também respondo para vocês. Beleza. Tá? Isso é muito importante, essa questão da estabilidade, porque tem estabilidade por 1 ano, né? Durante o período que é cipista. Sim. E depois perde a estabilidade. Depois perde, né? Isso, verdade. Tá? O Hilário, foi interessante. É importante essa pergunta, né? Sim. Porque tem essa questão da estabilidade e a gente entender se quando a obrigatoriedade se extingue por causa do final da obra, Sim, como é que vai ficar, né, essa questão. O Hilário também perguntou aqui algo relacionado ao acidente de trabalho. Se terá estabilidade de 12 meses após a alta do acidente. Aí também é bem específico com relação à medicina do trabalho, tá? Essas perguntas de medicina, nós vamos anotar todas elas aqui e vamos passar para vocês, tá? Isso é muito importante também. Beleza. Agora, no momento, a gente não recebeu mais alguma dúvida aqui. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Aí, pessoal? Ficou alguma coisa aí que vocês gostariam de saber mais detalhado? Pode ficar à vontade para mandar aí no chat. Eu queria só reforçar um pouquinho com vocês. Eu acredito que os clientes de vocês aí, vocês tenham muito NR17. CIPA, né? Foi muito perguntado sobre CIPA. Sim, foi bastante perguntado mesmo. Mas a gente vou passar aqui um pouquinho mais à frente aqui. Eu estava aqui, né? Isso. E ia finalizar. É muito importante entender que existem N empresas de treinamento online, tá, Babi? A DAT tem 20 anos que trabalha com isso. E nós somos pioneiros, inclusive com o Ministério do Trabalho, com relação à qualidade de treinamento. Tá? Isso é muito importante. Quando eu falo em log de registro, em foto do aluno, em rastreabilidade, nós criamos, junto ao Ministério do Trabalho, essas regras. Legal. Tá? A DAT entrou em 2006, começou a desenvolver, o Ministério do Trabalho proibiu durante um tempo, e as regras que eles criaram são baseadas no nosso modelo. Tá? Eu estive com alguns ministros, eu estive com algumas autoridades, pessoal das delegacias regionais de trabalho de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, enfim,
para falar exatamente deste assunto. Uhum. Tá certo? Então, esse é um ponto muito importante, porque existe uma coisa que é certificar com o engenheiro, com uma assinatura, com a rastreabilidade. A outra coisa é venda de certificado. Esse não é o nosso negócio. Totalmente diferente. Tá? Né? É muito diferente. Uhum. Tá? Nós temos N empresas aí que oferecem treinamentos. Esse não é o nosso negócio. Tá? O nosso negócio é capacitar realmente o aluno e ser responsável juntamente com nossos engenheiros com relação a essa capacitação. Certo. Tá certo? Beleza. E como é que tá o pessoal aí? Tá claro. O Guilherme comentou aqui sobre o frio, né? Falou que o sonho dele é passar esse frio, mas ele foi para campus e estava batendo 33 graus. Nossa Ele foi curtir um friozinho e acabou passando calor, né, Guilherme? Eita, Guilherme. Não tem mais perguntas aqui agora, nesse momento, então a gente já está caminhando aqui para o final, né, Marcos? Perfeito, pessoal. Eu gostaria de agradecer todos vocês aqui que vieram, que participaram junto com a gente, que assistiram essa live. Esse workshop foi feito com também muito quero agradecer carinho. muito a vocês, pessoal. Agradecer você também, Marcos, pela disponibilidade em vir aqui, passar o seu conhecimento para a gente, mostrar aí vários benefícios, né, vantagens e coisas que vão agregar valor ali na vida do contador. E né, a no dia a vocês dia. também, da Biforcote, que está aqui com a gente, em parceria. Ótimo. Tá certo? Como a gente comentou, o Marcos comentou sobre isso um pouquinho, a gente vai disponibilizar aí para vocês no chat o link do e-book, então Perfeito. dá esse recadinho aí para vocês ficarem atentos, só clicar aí no link, baixar o e-book, e também mais um recado aqui, que é para quem se interessou, tem um QR Code também lá no e-book, que vai direcionar para a página de parceria aí do Marcos, é só fazer o cadastro, como a gente falou aqui, um pouco antes também, que um especialista da equipe dele vai entrar em contato com você, vai bater aquele papo ali mais específico, né? De alguma dúvida que seja mais específica, igual a gente teve aqui, mas no finalzinho da live agora. Então aproveita, faz a leitura lá do QR Code, que o pessoal vai entrar em contato com você para fazer uma call ali e tirar as dúvidas que forem mais específicas, né, Marcos? Perfeito, Babi. Pessoal, muito obrigado também. Obrigado, Babi. Tem uma turminha que está no fundo que vocês não estão vendo. Obrigado a todos vocês, que tem um time muito grande aqui por trás, para poder, né, a gente estar aqui com vocês ao vivo. Tá certo? Agradeço a cada um de vocês aqui presentes também com a gente. Vocês não estão vendo não, né, pessoal? Mas tem uma turminha bem bacana aqui atrás, verdade. Viu? A galera aqui do backstage está trabalhando bastante para fazer com que a gente consiga transmitir isso hoje, né? E olha só, estamos à disposição de vocês, tá? Nesse QR Code, quando vocês clicarem e cadastrarem, é um cadastro simples, rápido, bem objetivo, para que a gente possa depois entrar não só com relação à parceria Biforconte, mas também para entender mais específico sobre a NR e o que nós podemos fazer junto com vocês com relação aos clientes de vocês. Tá joia? Perfeito. Houve uma pergunta aqui também no chat, deixa só eu achar aqui quem perguntou, foi o pessoal lá da Pros Gestão, se essa live vai ficar gravada. Inicialmente a gente não vai deixar disponibilizada gravada, mas já que houve esse questionamento, esse interesse, a gente vai avaliar aqui a possibilidade depois de liberar para vocês o momento que a gente teve aqui hoje. Beleza, gente? Então a gente chegou aqui no final mesmo do evento, queria mais uma vez agradecer a todos vocês, ao Marcos também, e pedir que vocês nos acompanhem aí nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, a gente sempre posta muita novidade, a gente sempre coloca ali muito conteúdo, então seguindo as nossas redes sociais, vocês vão ficar aí por dentro de muitos assuntos que são importantes aí no mundo contábil. E é isso, até a próxima, daqui a pouco a gente se vê novamente. Obrigado, pessoal, obrigado, Babi. Por nada, Marcos. Tchau, tchau, gente.